Aqui em São Paulo, Antônio Jolim, delegado que investigava o assassinato de Mércia Nakashima, está afastado do caso. E a repórter Ana Volpe está em frente ao DHPP e tem as informações. Ana, bom dia. Qual é a avaliação do advogado da família de Mércia sobre a saída do delegado Olim das investigações? Bom dia, Celso. Bom dia a todos. O afastamento do delegado Antônio Olim é considerado normal, já que ele concluiu o inquérito. Inclusive, esse inquérito foi aceito pelo Ministério Público. Sobre o assunto, eu converso agora com o Alexandre de Sá, ele que é o advogado que representa a família de Mércia. Bom dia. A saída do Antônio Olim nos dá a impressão de que algo teria acontecido errado nas investigações, inclusive porque nós temos imagens até do último interrogatório. O Misael fica muito nervoso, ele bate ali na mesa, há um confronto, uma discussão. Ficou essa avaliação para você e para a família de Mércia? De forma nenhuma. A saída do Dr. Olim, na realidade, da Delegacia de Desaparecidos, para nós é uma transferência natural dentro da polícia. Se tivesse ocorrido durante a investigação, poderia até levantar esse tipo de suspeita, mas não, a investigação foi concluída, como você disse, foi aceita pelo Ministério Público, e esse caso, ao contrário de uma grande maioria que a gente acabou de ver na reportagem, esse caso teve uma solução. Esse caso, o autor desse crime, o Misael, quando matou a Mércia, contava com essa estatística, de que quase 90% dos crimes de homicídio não são, sequer viram processo. E nesse caso nós temos sim um processo bastante robusto contra Misael, com uma série de laudos. Viemos aqui hoje no DHPP, inclusive para agradecer ao empenho do Instituto de Criminalística de São Paulo. É um exemplo a ser seguido por toda a polícia do nosso país. Agora ainda falta a segunda parte da reconstituição do crime, será feita ali na represa de Nazaré Paulista. Ele vai participar, o Antônio Olim, o delegado Antônio Olim? Sim, é o que me consta. O doutor Olim é o delegado que acompanhou toda a investigação, ele que tem conhecimento da prova que foi produzida e certamente ele que conduzirá essa reconstituição que foi determinada pelo juiz da causa, agora já na fase judicial do processo. Quando deve acontecer essa reconstituição? Ela ainda, esse mês de setembro, está programada para setembro. Eu vim aqui no DHPP justamente para agradecer a todo o empenho da diretoria, do delegado Dr. Desgualdo, do Dr. Antônio de Olim, Dr. Itagiba Franco, todos que se envolveram com esse caso e trouxeram a público o autor do crime. Celso, tem uma pergunta para o senhor? Doutor Alexandre, obrigado pela presença mais uma vez, pela participação aqui no Hoje em Dia. Para a gente entender, para o nosso telespectador entender, mesmo o doutor Olim não estando mais responsável por esta delegacia, se no processo houver a necessidade de convocá-lo para um depoimento, ele participa normalmente. Não muda absolutamente nada isso no que foi feito na investigação, está correto? Não muda nada, inclusive o doutor Olim já foi convocado como testemunha, ele foi indicado pela defesa, na realidade já há mais de 3 semanas, ele já foi inclusive convocado para a audiência que vai ser dia 18 de outubro, então isso não muda absolutamente nada no processo que foi concluído aí por ele já há algumas semanas. Você falou que o processo foi concluído, mas falta um laudo ainda, o inquérito foi concluído, mas falta um laudo muito importante, que é aquele laudo que vai indicar por que o carro da Mércia teve aquele amassado. Quando a gente vai ter acesso, quando vocês vão ter acesso a esse laudo? Eu acredito que nas próximas 2 semanas esse laudo ele será entregue, é o último laudo que está pendente, que é aquele sobre o amassado no teto, né? Inclusive o perito foi ouvido semana passada e ele afirmou que dentro de 2 semanas isso deve ser concluído. Na próxima quarta-feira tem o julgamento do mérito da liminar de habeas corpus. Isso, com relação à prisão preventiva, semana que vem temos o julgamento do mérito do habeas corpus, no qual nós acreditamos que realmente seja revertida essa situação e que Misael e Evandro voltem a ter a prisão decretada e virem a ser presos, aguardando presos até o final esse julgamento. Obrigada pelas informações. E a produção do Hoje em Dia tentou falar com o delegado Antônio Olim, conversou com o delegado por telefone, mas ele não quis gravar entrevista, mas disse que o afastamento, o remanejamento dele para uma nova unidade do DHPP não tem nada a ver com o caso Mércia.